que você citou, e citou muito bem, eu falei também, sobre a questão dos suplementos proteicos, né? São alimentos saudáveis, são alimentos bons. Pelo menos a maioria deles vão ser alimentos que podem ajudar uma dieta, né? Podem ajudar uma pessoa, por exemplo, a atingir um número de proteínas que ajude na saciedade. E, cara, se a gente for pensar, são comidas ultraprocessadas. Sim. Então, se você pegar um whey protein, ele é um alimento, né? Um suplemento ultraprocessado. O problema não é o processamento em si. O processamento não é um vilão por si. O problema é o que eu falei. A grande maioria dos alimentos ultraprocessados, eles têm essa característica. Eles são alimentos que geram mais fome, que são muito práticos de comer e que geram menos saciedade. Nem todos são assim, mas a maioria é. Então, uma forma de simplificar, para a gente passar a mensagem para as pessoas, a gente coloca eles como um grupo. Cara, ultraprocessados evite. Porque, inclusive, ultraprocessados que se dizem saudáveis, muitas vezes têm certas pegadinhas. Esse é um ponto importante também. Então, aí o ultraprocessado vai colocar lá em letras garrafais que não tem gorduras trans, por exemplo. É uma coisa boa, não ter gorduras trans. Mas ele não diz que ele tem muito açúcar, ele não diz que ele é lotado de gordura saturada, ele não diz que ele é um alimento totalmente desidratado e sem nenhuma fibra. Então, um alimento com uma densidade calórica alta. Ele não fala um monte de coisa, mas ele vai dizer para você que é um alimento livre de gorduras trans. Então, tomem cuidado, porque essas empresas que vendem alimentos, elas vão usar subterfúgios para empurrar como se fossem presentes de Troia, né? Sabe o cavalo de Troia? Que vem com a pegadinha dentro dele, que você acha que é uma coisa muito boa, mas quando você vai ver, cara, vai acabar com você. Ultraprocessados como um todo são assim. Existem exceções, existem, mas em benefício da simplificação, a gente coloca aqui os ultraprocessados como um grupo de vilões. Até porque dá pra gente falar que isso não tá baseado apenas nessa necessidade de vender mais para a pessoa consumir mais, mas toda a arquitetura do produto ela é pensada para diminuir o custo da empresa, logicamente, e para aumentar as chances da pessoa consumir ela mais. Então eles falam em relação a próprio sabor. Então, geralmente são alimentos hiperpalatáveis, que geram a vontade ali de desejo na pessoa. Muitas vezes tem pouca proteína, porque proteína é cara. Então, geralmente são alimentos mais baratos também, o que é uma causa que hoje a gente vê, inclusive na população de baixa renda, um aumento substancial do número de pessoas obesas, mas principalmente crianças. Então, geralmente você pega essas embalagens, são embalagens bonitas, embalagens que estão associadas a personagens infantis. Muitas delas não têm as informações que você falou. Hoje a gente tem uma certa pressão da sociedade para que esteja lá, né? Rica em gordura, rica em açúcares, mas ao mesmo tempo eles continuam lá. Então a pessoa acha que mesmo sendo um produto fit, ela está consumindo algo que é interessante. Quando ela vai ver, a densidade calórica é muito maior do que ela imaginava. Só que, como você bem falou, mais uma vez, aqui a intenção não é demonizar o processo de processamento, né? Na verdade, houve inclusive uma mudança de classificação, que foi inclusive feita aqui no Brasil, a classificação nova, que mudou um pouquinho a pirâmide alimentar, pensando justamente no grau de processamento dos alimentos. Então não quer dizer que todo alimento que tem algum processamento é ruim, pelo contrário, o processamento aumentou o tempo de validade de alguns alimentos, facilitou o transporte, o acesso até mesmo para as pessoas, só que é óbvio que quando você vai subindo na escada, indo do produto in natura até o ultraprocessado, quanto mais alto você está nessa pirâmide, pior é o tipo de alimento. Então a pessoa tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas muitos ultraprocessados também são, na verdade, o que a gente chama de outro vilão, que são as bebidas açucaradas. Como é que essas bebidas açucaradas acabam dificultando, por exemplo, o processo de emagrecimento? As bebidas açucaradas, elas têm muitas características dos ultraprocessados e elas têm também uma característica dos alimentos de alta densidade calórica, que mesmo elas muitas vezes não tendo essa densidade calórica tão alta, mas elas têm caloria e elas geram muito pouca saciedade, né? Dificilmente você fica saciado ao beber alguma coisa. Às vezes até o contrário, né? Você beber alguma coisa vai aumentar a sua fome. Sim. Então você está consumindo caloria, mas você não está diminuindo a sua fome. Esse é o grande vilão de qualquer estratégia alimentar. Se você come ou bebe alguma coisa, se você ingere alguma coisa e essa coisa ela gera caloria, então você queima, né? Você ganha caloria com isso. E ao mesmo tempo, você não perde fome, você não aumenta a sua saciedade, cara, isso só está te atrapalhando. Então as bebidas elas são, e elas têm também esse fator cavalo de Troia.
especialmente aí falando dos sucos. Uhum. Os sucos, eles são considerados bebidas saudáveis, né? A maioria das pessoas pensa, cara... Inclusive os suco é sucos saudável. naturais em si, né? Exato. A fruta espremida, por exemplo. E assim, não é nem dizer que o suco não é saudável, porque o suco pode ser saudável para muita gente. Agora, para uma pessoa que tem síndrome metabólica, que tem obesidade, que está tentando emagrecer, o suco não deveria estar na dieta dela. Ela não deveria beber nenhuma caloria. Esse é o ideal. A pessoa não deveria beber nenhuma bebida calórica. A pessoa deveria beber água, café sem açúcar, no máximo, se ela quiser, uma bebida sem calorias. O ideal seria não beber também bebidas diet, light. Muita gente tem essa dúvida. Cara, se for pensar no ideal, seria ela também não tomar isso. Mas eu prefiro que ela tome uma bebida zero caloria do que ela beba, mesmo que seja um suco de caixinha ou até um suco natural, que tem muita caloria e que vai gerar pouca saciedade. Então é isso, as bebidas calóricas, elas têm esse problema gravíssimo de você gera caloria, mas você não diminui a sua fome, ou pelo menos diminui muito pouco a sua fome, e isso acaba sendo um grande problema. E tem uma outra bebida que muitas vezes o pessoal deixa de fora aí, que é o próprio álcool em si, né? As bebidas alcoólicas, elas, logicamente, também têm calorias associadas, mas principalmente elas têm um efeito, isso já foi comprovado também cientificamente, de que as pessoas acabam comendo mais, ou escolhendo alimentos piores, pensando na densidade calórica, quando elas estão consumindo álcool também. Então, esse cuidado precisa ser tomado, né? Não só no momento que ela está consumindo álcool, como depois, inclusive no dia seguinte, né? As pessoas têm escolhas alimentares piores associadas ao álcool no momento que estão consumindo, logo depois e no dia seguinte. Então, é um baita problema, enfim, tirando todos os outros problemas que são ligados ao álcool. Então, esses dois tipos de alimentos, bebidas calóricas de uma maneira geral, especialmente bebidas doces, mas bebidas calóricas e os alimentos ultraprocessados são dois grandes vilões. Além disso, eu queria falar de outro vilão, que muitas vezes vai estar ligado a esses dois primeiros, mas eu diria que é o maior vilão de todos, que são os alimentos geradores de compulsão. E aí um parêntese muito fundamental, que o que gera compulsão em você não necessariamente é a mesma coisa que gera compulsão em mim. Então, isso é um aprendizado que a pessoa precisa entender qual é o tipo de alimento que ela começa a comer e ela não consegue parar. Isso é muito importante. Claro que existem alimentos que são famosos por gerarem compulsão. Então, os doces, de uma maneira geral, chocolate, sorvete, o próprio amendoim, para algumas pessoas, queijo, pão, são todos alimentos que são comuns, né? Inclusive, eu pergunto para você, qual o alimento que gera compulsão em você? Deixa aqui no comentário, quero entender. É doce, chocolate, é pão, queijo, amendoim, enfim, tem outros aí também que vocês podem ter ideias, né? Vocês podem nos dar ideias de outros tipos de alimentos que geram compulsão. Mas, cara, se algum alimento gera compulsão na pessoa, e normalmente a pessoa obesa, ela tem pelo menos algum tipo de alimento que tem esse efeito, a pessoa precisa se afastar desse alimento. Normalmente, esse tipo de comida, ele não pode ser tratado apenas com a moderação. Se a pessoa tem compulsão, é muito difícil que ela consiga se moderar no consumo. Então, eu tenho compulsão em chocolate, eu como um quadradinho, eu acabo comendo 2 barras. Cara, nesse caso é muito difícil você limitar. Ah, não, coma só um quadradinho. O chocolate não é um alimento que deveria ser demonizado, né? A gente pode ter chocolate até numa dieta saudável. Até quem está emagrecendo pode ter chocolate dentro da sua dieta. Claro que não é um alimento que vai ajudar, vai atrapalhar, mas você pode controlar. Cara, beleza, você vai comer um quadradinho de chocolate aí toda semana, 2 quadradinhos. Enfim, você consegue ter um planejamento que inclua o chocolate, exceto se você tiver compulsão. Se você tiver compulsão, aí é brincar com fogo, né? Perfeitamente. Bom, a gente já falou sobre os alimentos em si, né? Só que existe um ambiente que a gente vive que é um ambiente obesogênico. Não só o ambiente acaba facilitando o processo de ganho de peso, como também a própria rotina que a gente tem. Na verdade, a gente vive hoje num certo caos, todas as pessoas estão correndo o tempo todo. Dificilmente a gente consegue parar para comer. Muitas vezes a gente acaba tendo escolhas dependendo do que está na nossa frente. E existe um ponto que é fundamental para qualquer pessoa que quer emagrecer, que é o planejamento constante, que é um dos nossos princípios. Como é que eu consigo, por exemplo, me planejar com antecedência para tentar tomar uma boa escolha? É esse o grande diferencial das pessoas que conseguem emagrecer ao longo do tempo, por exemplo? Esse é mais um fundamento alimentar, né? O que a gente falou dos alimentos aliados, alimentos vilões. Esses dois conceitos que a gente falou, eles valem para qualquer dieta, né? Então, você evitar os alimentos que geram compulsão vai ser importante na sua dieta low carb, vai ser importante na sua dieta low fat, vai ser importante na sua dieta mediterrânea. Você preferir os alimentos com baixa densidade calórica também vai ser importante em todas as dietas.
O planejamento, cara, ele é fundamental para qualquer tipo de emagrecimento, em qualquer estratégia possível. Você se planejar, você ter com antecedência o que você vai fazer é muito importante. E eu diria, quando a pessoa vai num nutricionista, o nutricionista ele vai prescrever uma dieta para a pessoa, né? Ele vai tentar ver qual tipo de nutriente é mais importante para aquela pessoa, ele vai escolher o alimento. Se ele for um nutricionista muito bom, ele vai identificar quais são as suas preferências alimentares, ele vai usar um algoritmo mental na cabeça dele para colocar para você a melhor dieta possível, né? O melhor planejamento alimentar possível. Apesar de tudo isso que esse nutricionista fez, a coisa mais importante não vai ser a dieta que ele te passou. Não vai ser se ele te passou carne vermelha, ou peixe, ou carne branca, ou macarrão, ou batata, ou arroz, ou feijão, ou salada. Não vai ser isso. O mais importante é que ele vai te entregar um planejamento concreto. E o seu trabalho vai ser só seguir aquele planejamento. Então, essa é a força do planejamento. O planejamento facilita muito que você tome boas decisões. Se você tiver que escolher o que você vai comer na hora, de forma, cara, de forma de supetão, pô, Jorge, o que você vai comer no almoço? Cara, faltam 5 minutos para o almoço. Você vai escolher a opção mais prática, mais fácil e mais perto de você. Você vai priorizar o que está mais ao alcance. Você não vai priorizar aquilo que leva você aonde você quer, que aproxima você do seu objetivo. Então, planejamento é isso. Planejamento é a sua capacidade de antecipadamente decidir o que você vai comer. Então, envolve você saber, por exemplo, o que você vai comer no dia seguinte. Você que está assistindo a gente hoje, você sabe o que você vai comer amanhã? Você já tem uma ideia onde você vai comer, o que você vai comer, como que você vai preparar a comida, onde você vai comprar essa comida? Isso é se planejar. O ideal é que a pessoa tenha até um planejamento semanal, ou pelo menos próximo a isso. E isso faz toda a diferença. É sim um dos grandes divisores de água entre quem consegue ser bem-sucedido em qualquer dieta e em quem não consegue. Perfeito. E eu acho que esse princípio em si ele faz um paralelo muito grande com outro princípio que a gente tem, que é a parte da proteção do ambiente, né? Planejamento e proteção do ambiente, que seria basicamente a gente tentar moldar ou influenciar o nosso microambiente, principalmente, para diminuir as chances de ter escolhas ruins, eles estão muito juntos, né? Então, saber o que eu vou comer, como eu vou comer, evitar que, por exemplo, eu tenha dentro da minha casa um tipo de alimento e outro, isso tudo anda muito junto. Como é que a gente consegue juntar esses dois princípios para realmente tomar boas decisões e tentar influenciar o nosso meio para que as nossas decisões sejam cada vez mais justas ali para o processo de emagrecimento? Uma das coisas que todo mundo percebe ao fazer uma dieta, ao seguir um planejamento para emagrecer, é que, infelizmente, o mundo não vai conspirar a nosso favor, né? Sim. A gente não vai ter o mundo conspirando a favor da nossa dieta. Se a gente faz uma dieta low carb, a gente não vai ter... a gente não vai parar de ver, sei lá, propaganda de pão de queijo na esquina, pão, sanduíche, macarrão, arroz. A gente não vai ver. A gente vai continuar tendo o mundo funcionando da mesma forma. Então, se a gente não consegue mudar o mundo exterior, né, esse mundo externo, que é indiferente à nossa dieta, a gente consegue sim influenciar o nosso microambiente, o ambiente que está ao nosso redor, especialmente a nossa casa, talvez alguma coisa do nosso trabalho, alguma coisa de outro microambiente que você conviva, mas especialmente a sua casa. Eu sei que muita gente vai falar, pô, eu não consigo influenciar a minha casa porque meu marido atrapalha, porque meu filho atrapalha, porque a minha irmã atrapalha, enfim. A gente vai ter esse tipo de coisa, mas todo mundo consegue influenciar de alguma forma o seu ambiente. E aí não só o ambiente no sentido de pare de comprar ultraprocessados, pare de comprar aquele alimento que você tem compulsão, compre mais alimentos com pouca densidade calórica, etc. Mas também, cara, o ambiente em que você come, em que você se alimenta. Isso é muito importante. As pessoas criaram um hábito muito ruim de comer em qualquer horário, de qualquer forma. Comer andando, comer ao mesmo tempo que faz outra coisa. Comer inconscientemente. Então, acho que esse princípio ele tem tudo a ver com o comer conscientemente. Você parar na mesa para comer. Você parar, não ficar no celular, de preferência não assistir televisão. Você ficar com a sua família, se você tiver família, ou sozinho, se você morar sozinho, mas você parar e ter um ritual de alimentação. Existem evidências também que mostram isso claramente, que as pessoas que seguem rituais de alimentação, as pessoas que têm uma organização de alimentação, elas têm uma chance maior de terem escolhas alimentares melhores. E mais uma vez aí os ultraprocessados entrando, eles são alimentos feitos para você comer andando, né?
Uhum. Se a gente pensar, cara, você comer um biscoitinho, você comer, sei lá, um bolinho, você comer qualquer pacote de batata embalada, enfim, cara, tudo isso é muito fácil, né, você comer andando. Então, quando você não tem esse ambiente preparado para a sua alimentação, quando você come de qualquer forma, come andando, come trabalhando, você acaba escolhendo os alimentos que encaixam melhor nesse tipo de alimentação. E esses alimentos quase nunca serão bons alimentos para a sua dieta. Perfeito. Você falou do último princípio já, né? Que todos eles estão muito interligados, que é justamente comer de forma consciente. E muita gente acaba subestimando o poder que isso tem. Não só na construção da relação com a comida, como também na saciedade, né? Diversos estudos já mostraram que as pessoas que comem sem a presença de telas, que têm ali uma alimentação realmente orientada, que se programam para comer de forma consciente, em um ambiente mais silencioso, não apenas referem que a alimentação é mais saborosa, que eles têm um prazer maior no ato de comer, como também geralmente comem menos calorias. Então é importante a pessoa entender que todos eles estão interligados. Logicamente a gente separa aqui um pouco para facilitar o entendimento, mas está tudo muito junto. E tudo muito junto, inclusive, com vários conceitos que a gente traz dentro da própria temperança, né? Que é essa capacidade da gente de tentar fazer com que a nossa razão vença os nossos desejos e até mesmo o que a gente tem dentro do nosso ambiente obesogênico. É importante, por exemplo, a gente tentar diminuir a chance de praticar hábitos ruins e aumentar a chance de praticar hábitos mais saudáveis? Esse é o fundamento do emagrecimento, né? O fundamento é esse, cara. Você engordou porque você teve hábitos ruins em algum momento da sua vida. O problema é que depois que você engorda, esses hábitos eles ficam muito difíceis de serem abandonados, né? Porque envolve alterações hormonais, como a gente falou, alterações metabólicas. Então você vai precisar substituir hábitos ruins por hábitos melhores. Esse é o fundamento. E o importante é que eu acho que muita gente, quando começa a olhar, a pesquisar sobre emagrecimento, começa a pensar, cara, eu vou fazer uma dieta para emagrecer, a pessoa começa a buscar essas dietas rotuladas, né? Esses pacotes. Pacote da dieta low carb, o pacote do jejum intermitente, o pacote da dieta low fat, o pacote da reeducação alimentar, que na verdade é um conceito muito amplo, mas a pessoa acredita que uma dessas estratégias vai ser a salvadora para ela. O problema é que todas essas estratégias só funcionam, primeiro, se elas têm um déficit calórico. Todas elas são capazes de gerar um déficit calórico. Isso é importante. A dieta low carb ela emagrece porque gera déficit calórico e não porque você consumir menos carboidratos magicamente vai fazer com que você emagreça. Da mesma forma, a dieta low fat, o jejum intermitente também. Jejum importante. Só emagrece se você tem déficit calórico. Exato. Se você fizer só uma refeição por dia, mas se você consumir 3.000 calorias nessa refeição, claro que você não vai emagrecer. Óbvio que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso, vai acabar emagrecendo, mas vai emagrecer por déficit calórico. Então, a pessoa pega esses pacotes e não consegue entender que eles funcionam por causa de alguns princípios, e estes princípios levam ao déficit calórico. Então, todos esses fundamentos que a gente falou são fundamentos que vão facilitar qualquer tipo de estratégia atingir o objetivo que é o déficit. Então a gente sabe que o déficit é importante, mas não adianta a gente ficar pensando nele. A gente tem que pensar no que gera ele, o que facilita ele. E o que facilita é justamente, primeiro, você se aliar aos alimentos certos, começar a comer aquilo que tem menos densidade calórica, a comer mais proteína, porque isso vai gerar mais saciedade, isso vai gerar também até um benefício na sua construção de massa muscular. Então, esse fundamento é importantíssimo. O segundo, você tem que se afastar dos alimentos vilões, se afaste dos ultraprocessados, se afaste das bebidas calóricas e, principalmente, se afaste daqueles alimentos que você tem compulsão. Esses alimentos são os grandes vilões do seu processo de emagrecimento. Terceiro, preocupe-se com o seu ambiente. Cara, o seu ambiente vai te moldar. Você não é mais forte que o seu ambiente. E eu sei que você não vai conseguir mudar o mundo, mas você consegue mudar a sua casa. Você consegue ter mais alimentos aliados. Você consegue ter menos alimentos vilões. Isso é fundamental, cara. Isso vai fazer toda a diferença. Quarto, coma conscientemente. Esse aí talvez, né, Jorge, seja de todos o mais subestimado. Sim, com certeza. A pessoa acha que cara, não importa a maneira... Porque faz sentido, né? Se a única coisa que funciona, se a única coisa que faz diferença é o déficit calórico, cara, não importa se eu tô comendo em pé ou se eu tô comendo sentado. Uhum. Não interessa, pô. Se eu estiver comendo a mesma coisa, o que a pessoa não entende é que esse se eu estou comendo a mesma coisa, não importa. O problema é que esse se,
ele vai mudar, cara. Vai mudar a chance de você comer a mesma coisa sentado, parado com a sua família e você andando, falando no telefone, a chance é pequena, cara. Uhum. Provavelmente parado, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter mais proteína, você vai ter uma alimentação mais natural. Andando, falando, cara, como é que você vai ter proteína? Como é que você vai ter uma alimentação natural se você está falando? Você vai ter, na verdade, ultraprocessados, muito provavelmente. Então, a pessoa, ela subestima aspectos que não estão diretamente ligados à caloria, mas que vão influenciar de forma incrível, né? Vão influenciar de forma completamente direta o consumo calórico. E aí eu falei já de todos os fundamentos, faltou? Talvez o planejamento que está muito dentro do controle do ambiente. Exatamente, não, mas o planejamento, ele tá no controle, mas ele não é exatamente o controle do ambiente, né? O planejamento, na verdade, é o controle prévio da sua alimentação. Uhum. Você, de fato, antever o que você vai comer, tem a ver até também com um certo autoconhecimento, né? Perfeito. Não até antever o que você vai comer, como inclusive dias em que você já programa que você não vai comer tão bem, né? Exato. Até porque isso existe na nossa vida. Vou ter uma festa aqui, então nesse dia eu já sei que eu vou comer um pouquinho mais ou coisas um pouco mais calóricas, eu vou tomar mais cuidado durante a semana anterior, durante a próxima semana, até porque precisa ser algo prazeroso também, senão a pessoa não vai seguir, né? Exatamente. Então, se a pessoa consegue encaixar esses 5 princípios na estratégia dela, seja qual for a estratégia dela, com certeza o sucesso dela vai ser muito mais provável, muito mais provável. Então, esse foi o grande recado de hoje, né? Perfeito. E quando a gente fala de conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui, o conhecimento ele é muito importante, justamente para a pessoa criar consciência de que talvez ela tenha um problema. Só que a grande causa ali, na verdade, é que a gente precisa colocar esse conhecimento em prática. E para colocar esse conhecimento em prática, inclusive, eu quero fazer um convite para o pessoal para que eles participem da nossa live, das lives que a gente faz todas as segundas-feiras às 8 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube, que a gente chama de O Caminho, em que eu e o Eduardo trazemos realmente dicas para você colocar esse conhecimento na prática, para conseguir aplicar esses conceitos, não apenas alimentares, mas até mesmo os conceitos de temperança que a gente já trouxe algumas vezes aqui no podcast, no seu dia a dia, para fazer com que você consiga criar bons hábitos e, consequentemente, emagrecer de forma mais consistente. Então, por favor, além, é lógico, de curtir o vídeo aqui, de poder se inscrever no canal caso não seja, acompanhe essas nossas lives todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, aqui no nosso canal, que é importante colocar esse conhecimento em prática, senão a gente basicamente não vai conseguir usar.